E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 9º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu Drive, lá você consegue encontrar esses e outros materiais que podem ser úteis, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, e aí você consegue encontrar com mais facilidade materiais que você precisa, como Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, deixa o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar sempre por dentro e receber os novos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pela Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 1, reflexão temática. Nessa primeira aula, a primeira atividade que ele coloca é esse quadro para ser preenchido, que tem antes da leitura dos textos e depois da leitura dos textos. E aí, para preencher esse quadro, vocês têm que pegar, para preencher essa parte aqui do antes da leitura dos textos, vocês têm que colocar a impressão que vocês têm, a reflexão que vocês têm sobre o tema, antes de ler os textos. Então, no caso, os textos são esse aqui, que é o texto 1, que tem o título O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas, e depois o texto 2, que é essa imagem aqui. Então, aqui na parte de antes da leitura dos textos, vocês vão comentar o que vocês têm, né, sobre a impressão, sobre a reflexão de vocês sobre esses dois textos antes de ler. E depois que tiver lido os dois, a própria apostila vai dar o comando para que vocês voltem e coloquem na impressão de vocês, a reflexão de vocês, depois de ter lido. 1. Leia o texto com atenção. Texto 1. O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas? Marcus Buckeridge é diretor do Instituto de Biociências da USP e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. O Brasil precisa acordar. Diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade, a mudança climática global, o país tem à sua frente uma janela de 1 a 2 décadas para despertar. Precisa intensificar programas de adaptação que, ao mesmo tempo, aproveitem as oportunidades que o enfrentamento das consequências desse grande problema oferece. Evidências científicas mostram que, até meados de 2040, o mundo deverá atingir a marca de 1,5 graus Celsius, caso continuemos emitindo gases de efeito estufa como ainda fazemos hoje. As pessoas perguntam, mas o que significa para mim essa pequena variação de apenas 1 grau Celsius? De fato, 1 grau Celsius, ou mesmo 1,5 ou até 3 graus Celsius, podem significar muito pouco se considerarmos nossas preferências pessoais. Porém, uma variação na temperatura média mundial de 1,5 graus Celsius implica variações de temperatura, chuvas e vários eventos climáticos bem mais amplos e intensos do que o significado pessoal de 1,5 graus Celsius. Os efeitos climáticos são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos extremos, ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas, ondas de calor, etc. A frequência desse tipo de evento já vem aumentando em vários lugares do planeta. Em outras palavras, teremos um maior número de noites quentes, maior frequência de tempestades, maior probabilidade de ocorrência de eventos mais fortes como furacões e tornados. Tudo isso exacerba os riscos relacionados à saúde humana, infraestrutura das cidades, agricultura e muitos outros setores da sociedade. Na Conferência das Partes, COP21, realizada em Paris em 2015, encomendou um relatório especial ao painel intergovernamental de mudanças climáticas IPCC da ONU. Os governos querem saber o que fazer para evitar que o mundo ultrapasse a marca de 1,5 graus Celsius. O IPCC reuniu 91 pesquisadores de 40 países que trabalharam durante 2 anos com a contribuição de mais 133 pesquisadores de todo o mundo. Os cientistas do IPCC examinaram mais de 6.000 publicações científicas e responderam a mais de 42 mil comentários de cientistas e governos dos 195 países da Organização das Nações Unidas, ONU. Estes números são importantes, pois salientam que as conclusões a que chegamos nesses relatórios são fortemente embasadas na melhor ciência que existe no mundo. Na sua imensa maioria, as publicações utilizadas são de papers científicos editorados. Além disso, o IPCC proíbe fazer prescrições políticas. Em outras palavras, não podemos indicar caminhos para os tomadores de decisão. As conclusões são colocadas como o estado de arte da ciência naquele tópico e naquele momento. Por isso,
devem servir apenas como guia para que o tomador de decisão escolha por onde ir com o embasamento sólido. 2. Após a leitura e compreensão do texto, responda as perguntas a seguir. A. De acordo com o texto, defina o que é chamado de mudanças climáticas. Para responder essa questão, tem esse trecho que eu grifei, que tem já uma definição direta, né, do que são as mudanças climáticas. Ele usa aqui outro termo, né, ele fala efeitos climáticos, mas é a mesma coisa. E nesse contexto, né, aqui desse texto é a mesma coisa. Então aqui vocês têm a informação, é só vocês parafrasearem, reescreverem com as palavras de vocês, que aí tem a resposta. Ou então, ao invés de reescrever com as palavras de vocês podem colocar, por exemplo, segundo o texto, mudanças climáticas são. E aí vocês vêm aqui, ó, em o que os climatologistas, colocam aspas antes de o que, aí copia de o que até etc. e fecha as aspas, porque aí vocês copiaram um trechinho do texto, mas vocês estão deixando claro que não é vocês que escreveram com as palavras de vocês, né, que foi copiado do texto. Então pode responder dessas duas maneiras. B. De acordo com o texto, quais são as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas? Para responder a consequência das mudanças climáticas, vocês podem tomar como base esse trecho que está grifado em amarelo, que ele vai listar, né, uma série de consequências que o ser humano vai ter por conta dessas mudanças, noites quentes, maior frequência de tempestades, etc. Então, basicamente, vocês podem pegar a informação que está aqui e resumir, né? Então, ao invés de copiar tudo que está aqui, ou parafrasear tudo que está aqui, vocês podem simplesmente colocar mais noites quentes, mais tempestades, furacões, tornados, problema na infraestrutura das cidades, agricultura e outros setores. Então, é uma maneira de responder pegando a informação que está aqui e fazendo um resumo. C. E você? O que pensa sobre as mudanças climáticas em relação às consequências delas para as nossas vidas? Você acha que ainda é possível mudar o cenário atual? Então, aqui é uma questão pessoal, né? Como é que você vê toda essa questão? 3. Analise a imagem a seguir e, com o auxílio do seu professor e seus colegas, faça uma reflexão, evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir dela. Registre as considerações. Então, aqui a gente tem o texto 2, que é uma imagem, a gente vê a Terra ali no espaço, e ela meio que se desintegrando, se desfazendo, né, sendo aí destruída, e a gente já faz automaticamente uma associação, né, com toda a questão do próprio desmantelamento da Terra que a gente vê, né, mudanças climáticas e etc. E aqui embaixo, ó, lembra que eu falei que ele ia dar o comando para preencher o quadro? Agora ele está falando, ó, volte ao quadro apresentado no início da aula e preencha o espaço depois da leitura. Quer dizer, agora que você leu os textos, você volta para lá e preenche o quadro. Preenche, no caso, só a parte do depois da leitura, que tinha ficado para um outro momento. E aí, depois que ele dá o comando para vocês terminarem de preencher o quadro, ele também dá um novo comando para que vocês façam uma pesquisa sobre o tema desta aula, que é mudanças climáticas e suas implicações na vida das pessoas. Então, vocês podem digitar no Google, né, exatamente como está aqui, mudanças climáticas e suas implicações na vida das pessoas, ou vocês podem digitar, por exemplo, mudanças climáticas, consequências, mudanças climáticas, consequências para o ser humano, ou algo do tipo, e aí vocês vão conseguir direcionar melhor a pesquisa de vocês, porque se só colocar mudanças climáticas, não vai cair exatamente no que a apostila quer, né? Então, usando palavras-chave como essa, mudanças climáticas e consequências para o homem, ou algo do tipo, vocês acabam filtrando melhor a pesquisa. Aula 2. Identificando as causas das mudanças climáticas. 1. Analise as imagens a seguir. Com o auxílio do seu professor e seus colegas, faça uma reflexão, evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir delas. Tome nota, registrando as suas considerações e demais informações. Então, nós temos dois textos, que na realidade são duas imagens, né? Não deixam de ser textos. E aí a gente observa aqui, né, uma região de mata ali, de floresta, em chamas, né, pegando fogo, e a gente vê aí uma pessoa segurando ali uma placa semelhante a um desses avisos de trânsito, né, com os dizeres CO2. E se a gente precisar traçar um paralelo entre as duas imagens, a gente percebe que as duas vão fazer referência à destruição do meio ambiente através das queimadas, o que acaba, assim, automaticamente prejudicando
Não somente aquele meio ambiente, né, mas também a nossa respiração em si, o ar que a gente respira. 2. Leia com atenção o texto 3, a seguir. Texto 3. Diálogos na USP discute as mudanças climáticas e possíveis soluções. As mudanças climáticas estão acontecendo agora e não precisamos esperar o futuro para ver os efeitos. Especialistas garantem que a solução passaria por medidas de Estado. André Neto. A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris, assinada em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, corre o sério risco de não ser alcançada. Isso porque as principais economias, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, estão aquém de suas promessas. O planeta está, agora, quase 1 grau mais quente do que estava antes do processo de industrialização, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, OMM. Os 20 anos mais quentes da história foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que os anos de 2015 a 2018 ocupam os 4 primeiros lugares do ranking, diz a OMM. Ano passado, por exemplo, bateu todos os recordes. Se essa tendência continuar, as temperaturas poderão subir de 3 a 5 graus até 2100. Mas, afinal, o quão quente o planeta ficou e o que podemos fazer em relação a isso? Para falar sobre mudanças climáticas e as possíveis soluções, o Diálogos na USP recebeu os professores Emerson Galvani, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, presidente da Associação Brasileira de Climatologia entre 2008 e 2010, e Marcelo Marini Pereira de Souza, titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Marcelo Marini alerta para o fato de que as mudanças climáticas já estão ocorrendo. Não é algo que ocorrerá no futuro. Não é um clique para daqui a pouco. Esse clique já aconteceu, comenta. Segundo o professor, os problemas não têm apenas viés econômico, mas também um grande impacto ambiental, sendo que o grande problema ambiental hoje é a perda de biodiversidade, causada principalmente pela ação humana e por essas mudanças no clima. O ser humano insiste em contribuir com esse processo e não atender às questões globais, atendendo apenas aos interesses econômicos, afirma. Emerson Galvani destaca que não há mais dúvidas de que o planeta está esquentando. Hoje já é consenso que a temperatura está aumentando, tanto em áreas urbanizadas quanto não urbanizadas. De acordo com o professor, a causa seria uma força natural, associada aos ciclos geológicos, e uma força humana. Ele cita como exemplo de força humana os veículos que utilizamos no dia a dia e que liberam gases estufa. 3. Após a leitura e compreensão deste texto, responda as perguntas a seguir. A. Do que o texto fala? Esse texto, então, ele fala sobre mudanças climáticas, sobre o aumento da temperatura na Terra e sobre coisas relacionadas a esse aumento. Então, das coisas que ele relaciona a esse aumento, ele vai falar sobre causas desse aumento, ele vai falar também sobre problemas que esse aumento tem, e ele vai falar também sobre possíveis soluções, da questão dos pesquisadores estarem se juntando, debatendo isso e tudo mais. Então, assim, para resumir tudo, vocês podem colocar que o texto fala sobre mudanças climáticas, mais especificamente aumento da temperatura na Terra e sobre as implicações que isso tem. B. Releia este trecho. A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris, assinado em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, corre o sério risco de não ser alcançada. Como essa afirmação é sustentada no texto? Então, aqui, voltando para o texto, a gente localiza essa passagem que está na questão e ele quer saber como que isso aqui é confirmado no texto. Então, depois que ele joga essa informação aqui no texto, que é logo o comecinho, a abertura do texto, ele vai confirmar isso com uma série de dados, pesquisas, etc., que ele usa para confirmar. Porque se ele só joga isso assim e depois vai desenvolver o texto sem comprovar isso, como é que eu vou acreditar? Como é que eu que estou lendo vou acreditar? Então, quando ele coloca uma informação como essa aqui, que abre o texto, ele vai ter que apresentar algum tipo de dado para que eu, que sou a leitora, acredite nisso, para que ele comprove o que ele está falando. Então, logo em seguida, nesse parágrafo, ele apresenta alguns dados aqui, Então, ele fala sobre os 20 anos mais quentes nos últimos
22 anos, sobre os anos de 2015 a 2018 nos 4 primeiros lugares do ranking, e assim por diante ele vai apresentando ali alguns dados. Então, de uma maneira resumida, para vocês poderem responder a questão, vocês podem dizer que eles comprovam, que o texto comprova essa afirmação através de dados estatísticos que são mostrados ali para convencer o leitor. C. Que causas são atribuídas a esse fato? Para localizar a causa, a gente tem que vir aqui para o último parágrafo do texto. Ele diz o seguinte: de acordo com o professor, que no caso é o Emerson Galvani, a causa seria uma força natural associada aos ciclos geológicos e uma força humana. Então, as causas, de uma maneira resumida, são forças naturais e ação humana. D. Observando as causas antrópicas provocadas pelo homem, pense em 3 intervenções que você, individualmente, poderia fazer para ajudar a diminuir a velocidade dessas mudanças climáticas. Escreva um parágrafo expondo as suas ideias. O que ele quer aqui? Essa é uma questão pessoal, né? Cada um vai ter a sua própria resposta. Ele quer que vocês pensem no seguinte: baseado nas ações do homem que alteram a temperatura do planeta, né, que causam as mudanças climáticas, baseado nessas ações, o que é que vocês, como ser humano, fariam para ajudar a diminuir essas mudanças, né? O que vocês, como ser humano, fariam para ajudar a diminuir essas mudanças? Mas não é para pensar em ação coletiva, tá? Por exemplo, no sentido de organizar ações políticas ou coisas do tipo, né? Não é nesse sentido de ação coletiva. Ele quer saber o que você individualmente faria. Então, o que você, como pessoa, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, poderia fazer para melhorar essa questão e diminuir as mudanças climáticas. E aí ele quer que vocês façam 3 propostas, né? Intervenções aqui seriam as propostas. Então, pensem em 3 coisas que vocês, como pessoa, como indivíduo, na vida pessoal e particular de vocês, poderiam fazer para diminuir as mudanças climáticas. E aí, depois que vocês souberem quais são essas 3 intervenções, essas 3 propostas, vocês escrevem tudo formando um parágrafo. Ou seja, não é para colocar em tópico, tá? Que ele quer que faça um parágrafo. Aula 3. As consequências das mudanças climáticas. 1. Leia com atenção o excerto do texto 1 a seguir. Texto 1. Pior que nossos pais. Mudanças climáticas já afetam a saúde das novas gerações. Doenças infecciosas, enchentes, incêndios florestais e escassez de alimentos pintam um futuro sombrio para uma criança nascida hoje, caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis atuais. Por Matheus Souza. Ninguém mais duvida que as mudanças climáticas trazem consequências catastróficas para o meio ambiente. Agora, um estudo elaborado por 120 especialistas de diferentes países estima quais são os efeitos dessas mudanças para a saúde dos seres humanos e mostra que um grupo é especialmente atingido: as crianças. Publicado na revista científica The Lancet, o relatório Countdown on Health and Climate Change 2009, Contagem Regressiva sobre Saúde e Mudanças Climáticas, lançado nesta quarta-feira, 13, aponta que uma criança nascida hoje terá prejuízos ao longo de toda a vida, caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis atuais. Com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, elas são mais vulneráveis aos impactos. O estudo também teve colaboração de pesquisadores brasileiros. Da USP, são coautores o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, FMUSP, e Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e pesquisador do Instituto de Ciências Avançadas, IEA, da USP. Além do relatório geral, o estudo também levantou dados específicos de alguns países, de acordo com o impacto para cada região. No caso do Brasil, por exemplo, as mudanças climáticas tornam o ambiente mais propício para a proliferação da dengue e de outras doenças infecciosas, que afetam mais as crianças. Desde os anos 1950, os mosquitos têm aumentado em 11% sua capacidade de transmitir dengue no país. Outro efeito diz respeito à alimentação. Com a elevação da temperatura média do planeta, a produção agrícola é diretamente atingida. No Brasil, o potencial médio de produtividade da soja caiu mais de 6% desde a década de 60.
Dessa forma, os bebês estarão mais vulneráveis ao aumento do preço dos alimentos e à desnutrição. Durante a adolescência, o impacto da poluição do ar piorará. O fornecimento de energia derivada do carvão triplicou no Brasil nos últimos 40 anos e os níveis perigosos de poluição atmosférica ao ar livre contribuíram para 24 mil mortes prematuras em 2016. Eventos climáticos extremos, como enchentes e tufões, se intensificarão na idade adulta de quem nasce hoje. No Brasil, 1,6 milhão de pessoas foram expostas a incêndios florestais desde 2001 e 2004, e em todo o mundo houve um aumento recorde de 220 milhões de pessoas acima de 65 anos expostas a ondas de calor em 2018, em comparação com o ano 2000. Em relação a 2017, a alta foi de 63 milhões. Para que uma criança nascida hoje cresça em um mundo que atingirá emissões zero até seu 31º aniversário, em 2050, é preciso seguir as diretrizes do Acordo de Paris e limitar o aquecimento a um nível bem abaixo de 2 graus Celsius. Na avaliação dos autores, só isso pode garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações. 2. Após a leitura e análise do texto 1, aponte as principais consequências das mudanças climáticas citadas no texto e faça o registro no espaço abaixo. Aqui, então, preenchendo o quadro, eu respondi em tópicos e aí eu listei, algumas dessas consequências, que são enchentes e tufões, calor extremo, incêndios florestais, poluição do ar, exposições de populações vulneráveis a extremos climáticos, o que aí acaba alterando os padrões de doenças infecciosas, que ele comenta aí de dengue, entre outras, comprometimento da segurança alimentar, aumento de preços de alimentos e desnutrição. 3. Como você pode perceber, as consequências das mudanças climáticas afetam muitas pessoas no Brasil. Que recursos linguísticos o autor utiliza nesse texto para sustentar as ideias e persuadir o leitor quanto ao que está sendo exposto? Tem duas coisas que ele utiliza nesse texto que dão força para o argumento dele. A primeira é a questão dos dados estatísticos. Então ele usa muito dado, muitos números, percentuais, para comprovar aquilo que ele está falando e assim convencer o leitor para sustentar as ideias dele. Outra coisa que ele usa, além desses dados estatísticos, é também fazer uma projeção aí para o futuro, usando como base as crianças de hoje, para mostrar como que seria o futuro delas, daqui a uns anos, tendo crescido, nesse contexto aí, de mudança climática e como que vai ser o planeta que elas vão ter daqui a uns anos, com todas essas mudanças aumentando durante o caminho. Então, de uma maneira resumida, vocês podem colocar aqui, dois recursos que ele utiliza, são a questão dos dados estatísticos e também a questão de projetar aí também o futuro, sobre essa criança, é uma ilustração isso que ele faz, sobre como que seria o futuro dessa criança. Mas claro que não é uma ilustração assim fictícia, é uma ilustração que é baseada em dados estatísticos, tá? Não é uma invenção da cabeça dele, essa ilustração que ele fala sobre as crianças, tá? É tudo baseado em ciência. Então, de maneira resumida, finalmente, a apresentação de dados estatísticos e ilustração com base nesses dados de como que seria a vivência de uma criança e o futuro dela nesse contexto. 4. Analise as imagens a seguir e, com o auxílio do seu professor e seus colegas, faça uma reflexão, evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir dessas imagens, fazendo relação às causas estudadas na aula anterior. Registre as considerações no caderno de anotações. Então, aqui a gente tem duas imagens, que retratam coisas opostas. Então, o que a gente pode refletir aqui, para colocar nessa questão? Na imagem 1, a gente tem um homem aí numa região com muita chuva, então ele está aí com a capa de chuva, com o guarda-chuva todo esmilinguido, um doguinho caramelo passando ali ao fundo, e aparentemente, ele está ali numa região de praia, areia aqui, mar, etc. E aqui, então assim, é água de tudo quanto é lado, é água ali do mar, é água ali da chuva, você vê que tem alguns pinguinhos assim, tipo, mostrando que a água inclusive bateu, na lente da câmera. E aqui ao lado a gente tem o oposto, que é um close, do solo, assim, da terra muito seca, numa região que está muito seca.
E assim, a imagem bem de close, mostrando todas as rachaduras, etc. Assim, analisando as imagens, o que a gente percebe é que são contrastes muito grandes entre a imagem 1 e a imagem 2. E são realidades que acontecem no mesmo planeta, né? A gente tem lugares com muita seca e com muito sofrimento por causa da seca, mas a gente também tem situações e contextos de muita chuva e de sofrimento por muita chuva, né? Então, assim, o planeta sempre teve diferenças climáticas, né? De uma região que é mais seca, outra região que tem mais chuva. Isso é natural do planeta ter essas diferenças climáticas dependendo de cada região. Mas com as mudanças climáticas acontecendo, devido principalmente à ação humana, essas diferenças climáticas e esses extremos de muita chuva ou então de muita seca, eles têm se tornado um pouco mais intensos, né? O que é extremamente perigoso e prejudicial para a nossa vivência aqui, não somente nós como seres humanos, mas para os animais, para a fauna, para a flora e etc. no, no planeta. Porque quando tem, por exemplo, uma enchente, um deslizamento de terra, algo do tipo, não são somente os seres humanos que sofrem, né? Toda a vida que está ali, ao redor dali, né? Desde árvores até doguinhos caramelos e coisas do tipo, todo mundo está relacionado ali e acaba sofrendo, de certa forma, o impacto dessa tragédia. Então, são algumas reflexões, né, que a gente pode colocar aqui a respeito dessas duas imagens, né? Ele não deu espaço aqui, né, com linhas para vocês escreverem, vocês podem colocar no caderno, como ele sugeriu, ou mesmo aqui nesse espaço em branco. Aula 4. Preparando-se para um debate. 1. Com base nas informações e análises realizadas nesta aula, responda as perguntas a seguir. A. O debate precisa ser planejado? Por quê? Sim, gente, o debate precisa ser planejado em dois sentidos, né? Quem vai participar do debate quem vai debater com outra pessoa, precisa se planejar no sentido de que precisa estudar o tema, precisa pensar em exemplos, em argumentos, em dados que vai apresentar, precisa pensar em quem é a pessoa com quem ela vai debater, né? Para saber melhor ali a técnica que ela vai utilizar, né? Para debater. E também precisa ser planejado no sentido de organização, de turnos de fala, de uma pessoa que vai estar ali presidindo esse debate, mediando esse debate, para que cada pessoa que está debatendo tenha ali o seu momento de fala respeitado. Aí a gente tem um momento de réplica, de tréplica, né, de uma determinada fala. Então, tudo isso precisa ser organizado, porque se não for, vira aquela falação um em cima do outro, briga, e as pessoas disputando para ver quem fala, então tem que ser organizado nesse sentido, tá? Para que ele flua de maneira bacana e o espectador, o interlocutor ali consiga pegar de uma maneira legal essas ideias e consiga, assim, tipo, ser convencido por um dos dois lados ali, ou três ou quatro lados que tenham no debate, porque pode ser duas pessoas debatendo, ou pode ser três, quatro ou mais. B. Qualquer assunto pode ser tema de debate? Sim, qualquer assunto pode ser tema de um debate, desde que as pessoas que vão debater concordem em debater esse assunto, desde que elas se preparem antes para debater esse assunto. Então, as pessoas podem debater desde coisas como, por exemplo, é bolacha ou biscoito, e aos dois, né, dependendo da região ali, pode ser bolacha, pode ser biscoito, pode falar da maneira que vocês acharem que reflete mais as características do lugar em que você vive. Enfim, pode debater uma coisa fútil, uma coisa básica, uma coisa rotineira, né? Como pode debater assim, questões muito complexas da existência humana, de política e etc. Né? Então, tudo pode ser debatido, desde que as pessoas tenham interesse nisso. Né? De uma maneira geral, os temas polêmicos, né, que dão muita discussão, ou então os debates políticos, tal, né, que envolvam causas políticas, acabam tendo mais interesse do interlocutor. Mas isso não exclui a possibilidade de outros temas mais leves e tudo mais poderem ser debatidos também. C. Por que as regras são necessárias? As regras elas são necessárias para que o debate flua de uma maneira bacana e o povo que está ali debatendo não se mate, né? Porque como vai ter ideias opostas que vão estar ali sendo debatidas, né? Como vai ter diferentes opiniões, então, se não tiver uma mediação, se não tiver uma pessoa colocando ordem na coisa, estabelecendo quem fala primeiro, quem fala depois, a réplica, a tréplica, etc., um pode falar mais do que o outro,
Então, assim, o João pode falar muito mais do que o José, né? Então, todos têm que ter o mesmo espaço de fala, o mesmo tempo de fala, né? Para que fique uma coisa equilibrada ali e justa. Porque se você assistir um debate em que o João fala muito mais do que o José, né, e que o José seja sempre calado, não tenha tempo para falar direito, porque o João fica falando por cima e não respeita o direito do José de falar, né, você não vai ter acesso às ideias do José direito. Né? Então, tudo isso precisa ser organizado para que seja uma coisa justa. B. Qual a importância dos argumentos em um debate? Toda a importância. Assim, é muito grande a importância dos argumentos em um debate. Porque se eu chegar para debater e não tiver argumentos, eu não convenço ninguém. Então, não adianta eu querer convencer o meu interlocutor, o meu espectador, de que eu estou correta se eu não argumentar. Se eu só falar as minhas ideias, mas eu não usar técnicas, e não usar dados, e não usar exemplos, e não usar ilustrações, e não usar coisas que te convençam de que a minha ideia é a correta, eu simplesmente não vou te convencer. Então, eu tenho que ter os argumentos bons, preparados ali para convencer você de que a minha opinião, a minha posição, né, minha visão sobre aquele tema é uma visão na qual você deve ali acreditar. E por fim, para terminar essa aula, ele sugere que vocês façam uma pesquisa com relação ao meio ambiente, né, e as mudanças climáticas e suas consequências no mundo de hoje, né, sobretudo no lugar onde você vive. Então, se você vive, por exemplo, na capital de São Paulo, ele quer que você faça uma pesquisa sobre as mudanças climáticas, né, nesse lugar, sobre a questão do meio ambiente nesse lugar, né, e assim por diante. Então, é específico ali no local onde você vive, tá? Ele fala, faça essa pesquisa de forma segura, com protocolos de saúde e tal, por causa da situação que a gente está vivendo atualmente. Então, dá a entender que ele quer que você faça também uma pesquisa assim, mais experimental, de conversar com pessoas e tudo mais, de observar lugares. Mas é bem complicado, né, sugerir para vocês fazerem isso no momento atual, né, porque ele fala, faça de forma segura e também a pesquisa virtual. Então, dá aqui a entender que ele quer uma pesquisa mais prática e também a pesquisa virtual. A minha recomendação é que vocês façam apenas a pesquisa virtual para que vocês não se exponham e nem exponham outras pessoas nesse momento, né? Então, daí vocês direcionam aí a pesquisa no Google, não esqueçam de colocar nas palavras-chave, não somente mudanças climáticas, e também as palavras consequências e o nome da cidade, do estado, que no caso é São Paulo, né, em que você vive, né, para que você faça a busca mais direcionada. Se você tiver com dificuldade de fazer da cidade em que você vive em específico, porque de repente é uma cidade pequena, não tem muita cobertura sobre isso, você pode fazer ali do estado, né, no caso do estado de São Paulo, tal, assim, aumentar, abranger um pouco mais essa busca. Tá? Então, de palavras-chave, vocês podem colocar mudanças climáticas, consequências e São Paulo, Pindamonhangaba, enfim, qualquer cidade aí que seja. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!